Ano novo, mais o analista de fundos imobiliários que você vê por aqui neste canal continua o mesmo. Mas as novidades em relação ao mercado de fundos imobiliários, eu vou te dizer, o final de ano foi animadíssimo. Muita coisa aconteceu e eu vou pegar um caso emblemático, especial, está causando ainda muitas dúvidas nas pessoas. Vou te explicar e dar a minha opinião. E no vídeo de hoje, nós vamos falar deste fundo aqui, ó, JSRE11, fundo de escritórios, gestão safra, que realizou uma operação diferente nesse final de ano. Eu vou te explicar os detalhes dessa operação e dar a minha opinião. Vem comigo, porque o primeiro vídeo do ano já promete. Então vamos começar 2026 já com o caso do JSRE11. Antes de mais nada, o conteúdo deste vídeo não configura uma recomendação de investimento, ainda que este que vos fala seja um analista CNPI, então eu posso fazer recomendação de investimento. Este vídeo não vai ter aquela famosa tarjinha preta, né? Este vídeo não é uma recomendação de investimento, eu não preciso dar esse migué, eu sou analista CNPI, mas de fato este vídeo não é uma recomendação de investimento. Eu só vou explicar o caso, vou dar a minha opinião e aí você faça o seu juízo de valor com as informações que aqui passarei. Para começar, o que é que está causando esse alvoroço todo? O Safra soltou olha a data aqui, 18 de dezembro de 2025. Sabe o que eu estava fazendo em 18 de dezembro de 25? 18 de dezembro de 25 eu estava começando as minhas merecidas férias. É isso aí. A gente já abre as férias com esse abacaxi na indústria. E é um abacaxi, gente, por que é um abacaxi? Não é porque, teve tramóia, não, nada disso. É porque quando a gente vai tentar explicar fundo imobiliário para o investidor pessoa física que está começando, a gente usa aquele famoso exemplo mais simples, mais básico. A própria indústria, os gestores gostam de usar esse tipo de paródia para poder explicar o fundo imobiliário. Como se você estivesse comprando aquele imóvel, ele vai pagar os alugueizinhos para o fundo e o fundo vai pegar esses aluguéis, vai tirar as despesas do fundo, obviamente, e vai distribuir para você. Então, como se você estivesse recebendo os aluguéis daquele imóvel que está dentro do fundo. Ao invés de você comprar um apartamento, alugar e receber o aluguel, você compra as cotas do fundo e recebe o aluguel do imóvel. Simples, né? Intuitivo, fácil de perceber. Aí surgem operações como esta que eu vou mostrar, com um pouquinho mais de complexidade, e a turma fica em dúvida. Falou, gente, não era comprar a cota, o fundo é dono do imóvel, recebo aluguel e sigo a minha vida? Era nos primórdios. A indústria se sofisticou bastante ao longo dos últimos 15, especialmente os últimos 10 anos, e aí a gente observa coisas bem mais complexas atualmente. Então vamos lá, o que aconteceu no dia 18? Esse fato relevante diz que o fundo JSRE, fundo listado, super antigo já, dono de escritórios, quase tudo em São Paulo, quase tudo, só um farelinho no Rio de Janeiro, quase tudo em São Paulo, fez uma operação que é mais ou menos o seguinte. Ele tem lá um ativo chamado Tower Bridge, vou chamar de TB para facilitar aqui. Então ele tem 100% desse ativo, tem mais de 56 mil metros quadrados. Ele pegou 39% desse cara e integralizou em um outro fundo chamado JSR e 39% aqui do Tower Bridge, veio para cá. E o que ele recebeu em troca? Ele recebeu em troca cotas desse JSRI. Só que não foram quaisquer cotas, porque a indústria anda se sofisticando. Agora, existem fundos imobiliários que têm classes de cota. Tem a cota sênior e a cota subordinada. A cota sênior é uma cota que sempre terá preferência nos recebimentos, mas espera-se para ela uma remuneração menor. A cota subordinada, subordinação, você se subordina a alguma coisa, tem a expectativa de oferir ganhos mais elevados, mas ela primeiro espera a remuneração da cota sênior para eventualmente o que sobrar deságua para ela. A expectativa é que o seu retorno total ao longo do tempo seja maior, inclusive, porque ela está correndo mais risco. E são essas cotas subordinadas que o nosso querido JSRI recebeu. E o que é que tem dentro do JSRI? Além desses 39% do Tower Bridge, tem lá 2 ativos que ele adquiriu do BTLG11, que é um fundo de logística, só que são 2 escritórios. Que o BTLG tinha 2 escritórios lá dentro. O BTLG ele comprou todos os ativos de um fundo chamado SARI11. Então tinha lá logística, que era o que interessava o BTG, e 2 ativos de escritório. Como ele comprou tudo, caiu dentro dele. Só que ele é um fundo de logística. Ele falou, não preciso desses escritórios. E ele comprou bem barato. Então ele poderia vender bem barato e estava ótimo. Já que ele comprou bem barato, ele vendeu bem barato para o nosso querido JSRI. Ao vender
bem barato, o que acontece? Esses dois ativos são o WT Morumbi, que é um ativo que está na Chucre Zaidan, e o Work Bela Sintra, que fica na Paulista. O nosso querido Safra fez um resumão aqui da operação, que ficou bem bacana. Então, o JSRE colocou os 39% do Tower Bridge no JSRI. E ele ficou com todas as cotas subordinadas. Essas cotas subordinadas representam um quarto, um quinto, mais ou menos aí, do JSRI. As cotas seniors representam 3/4 aí. A cota senior, que tem preferência, ela tem uma rentabilidade esperada aí de IPCA mais 8,75%. É isso que o cotista senior vai receber. Com o quê? Uma atividade imobiliária que está dentro dos ativos do JSRI. Tem lá o Tower Bridge, que está quase todo alugado. Temos estes outros dois ativos. O ativo paulista, 100% dele é do JSRI, e você tem o ativo WT Morumbi, Torre B, que ele comprou 75% do ativo. Lá na Chucre Zaidan fica. Então, o JSRI tem o Tower Bridge, que é Berrini, 39%, o Bela Sintra na Paulista, 100% dele, e o WT Morumbi. E olha que interessante, ele comprou o ativo da Paulista por R$13 mil o metro quadrado, e o da Chucre Zaidan, o WT Morumbi, por R$12.500 o metro quadrado. Guardem esses números. Esses cap rates aqui são em cima do que existe de locação, de preço esperado, inclusive, para locação de áreas vagas nos referidos ativos. A gente está falando de cap rate aí acima de 10%. Lembre-se do conceito de cap rate, renda em relação ao valor de aquisição do imóvel. São caps elevados. Então, o JSRI comprou os dois ativos com desconto. No Tower Bridge, ele comprou, inclusive, acima do valor de laudo do JSRI. O último valor de laudo do JSRI tinha um determinado valor lá. O valor que o JSRI pagou é 7%, um pouquinho mais que 7%, acima do valor do último laudo. Agora, o Paulista e o ativo da Chucre, ele comprou com desconto. E por que isso é importante? Porque se o JSRI tem a cota subordinada, não espera-se que ele receba aluguéis mensais do JSRI. Esses aluguéis vão irrigar a primeira cota senior. Quando esse cara vai ganhar dinheiro? Primeiro, vai sobrar algum aluguel para fazer um pinga-pinga ali, eventualmente, quando a vacância que existe nesses ativos eventualmente for sanada, e aí o aluguel gerado ultrapassa essa obrigação de 8,75 da cota sênior e o fundo JSRI pode distribuir para a subordinada, o retorno de verdade virá quando? Quando vender esse ativo. Aqui a gente enxerga últimas transações lá na Chucre Zaidan de imóveis, obviamente similares, alto padrão. A gente está vendo aqui, ó, R$21 mil o metro quadrado, 22 mil, 27 mil, 18.700, aqui terceiro trimestre de 24. Essa barra azul, ele pega esse valor da barra cinza que foi o transacionado e corrige pela inflação do período. Vamos nos atentar especialmente aqui, só no nominal, tá? Na barra cinza. Ele está comprando hoje Chucre Zaidan, alto padrão, por menos de R$13 mil o metro quadrado. Me parece um ótimo negócio. A Paulista, mesma coisa, tá vendo aqui, ó? 16 mil, 18 mil, 21 mil. Ele está comprando a R$13 mil o metro quadrado. Também me parece um potencial interessante para destravar valor. O que aconteceu com essas regiões ao longo do tempo? Caiu vacância, recuperou o valor de aluguel, interessante. O próprio Safra tem em seu portfólio ativo na Paulista, o JSRE, ele tem o edifício Paulista, que está lá a R$17.500 o metro quadrado. Pô, ele vai ter um outro que ele indiretamente está lá dentro do JSRI a R$13 mil. Dá para vender esse cara aqui pelos mesmos 17 do edifício Paulista? Por que não? Seria 35% de upside. E quem bebe esse upside é a cota subordinada. Daria para vender o WT Morumbi pelos 18 mil por metro quadrado, que, por exemplo, o Rocha Verá está contabilizado? Por que não? Alto padrão, Chucre Zaidan, 45% de upside e irrigaria a cota subordinada. Não bastasse tudo isso, esse potencial de upside adiante, porque você pode estar se perguntando, mas Ricardo, ele abriu mão dessa renda, desses 39% que ele transferiu para cá, porque ele não vai receber aluguel desse cara. E aí? Calma, que aí vem a outra parte da operação. Ele recebeu as cotas, mas fora isso houve uma integralização no JSRE de dinheiro, de tal forma que o nosso querido JSRE, que tinha uma dívida de 135 milhões, tá aqui o CRI, ó, 135 milhões, referente à aquisição lá do Rocha Verá, que está dentro do JSRE, vencendo em 2029, é um CRI bullet, ou seja, os 135 milhões teriam que ser pagos lá em 2029, mas todos os meses você tem a despesa financeira, que era CDI mais 2,6% ao ano. Sabe quanto isso consumiu até novembro de 2025, apenas no ano de 2025?
pouco, 19 milhões 800 mil reais, mais ou menos, até novembro. Considerando, em novembro foi 1 milhão 774. Novembro teve menos dias úteis do que dezembro, então essa despesa de dezembro foi um pouquinho maior, porque o CDI foi maior. CDI é uma taxa diária, né? Você tem mais dias úteis, um mês tem um CDI maior. Isso aqui deve ter ficado no ano algo como 21 milhões e 200, 21 milhões e 300, mais ou menos. Quando sair o relatório base de dezembro, a gente vai descobrir. Fato é que isso consumiu praticamente 9 centavos por cota do JSRE todos os meses. O que ele perde de aluguel aqui praticamente se anula com isso. Só que agora o fundo não tem dívida. E aí eu vou dar a minha opinião. Eu gosto disso porque a dívida dele era uma dívida CDI. E quem acompanha meu trabalho sabe que eu detesto imóvel adquirido com dívida atrelada ao CDI, porque o aluguel tende a acompanhar a inflação, só que a dívida está atrelada ao juro, você tem descasamento entre ativo e passivo. Eu não gosto, eu detesto. Então, isso eu vejo como um ponto muito positivo na operação. Então, o fundo, ele abre mão de uma parte da receita imobiliária dele, mas anula a despesa financeira, vejo como positivo. Diversifica mais a carteira dele, porque ele abre mão de 39% do Tower Bridge, mas traz outros 2 ativos bem localizados, bem locados, amplia a carteira de inquilinos. Ele sai de 79 inquilinos, vai para 93. Ele tem alguma vacância ali no ativo da Shukri Zaidan, que gera um potencial a mais de receita adiante, caso isso seja efetivamente ocupado. Traz ativos mega descontados, com uma expectativa, isso não é promessa, TIR projetada de IPCA mais 30%. Isso vai acontecer em que período? Vai ser do dia para a noite? Não, demora um tempo para isso amadurecer. Importante destacar que existe essa expectativa, os mercados de escritório em São Paulo estão melhorando, praticamente todas as regiões apresentaram uma importante melhora ao longo de 2025 e a cara do JSRE pós-operação me parece mais interessante. Ele diminui a posse direta de imóveis, aumenta em FII porque agora ele é cotista do JSRI, aumenta a caixa porque nesta entrada de dinheiro que veio, pagou todo o CRI, ainda sobrou um pouquinho, então ele melhora, ele tem um reforço de caixa que sai de 30 para 60 milhões, zerou a dívida, não tem mais dívida, ótimo, estava consumindo mais de 20 milhões aí com esse CDI super elevado e até o patrimônio do fundo, ó, dá uma melhoradinha. Como o número de cotas do JSRE é a mesma, tem um efeito positivo no VP. Leve, mas tem. Eu quero saber se você é cotista do JSRE, o que é que você achou da operação, se esse vídeo ajudou a elucidar. Lá na Finclass, eu pego esse conteúdo e aprofundo ainda mais para os nossos assinantes, uma área dedicada a destrinchar importantes movimentos da indústria, onde a gente pode aprender bastante coisa, independente de ser fundo é recomendado ou não é recomendado. Eventos como esse ensinam. Eventos como esse fazem com que a gente aprenda mais sobre o mercado imobiliário. Então lá na Finclass eu estou colocando um vídeo para os assinantes onde eu vou ainda mais fundo nessa operação, a gente observa as regiões que ele está entrando, detalhes específicos do histórico de cada um dos ativos, como é que está o preço do aluguel nessas regiões, mas isso lá na Finclass. Então eu convido você que não conhece o nosso trabalho, acesse o site da Finclass, veja que a gente tem lá aulas para você aprender bastante do básico ao avançado, você tem as carteiras recomendadas, você tem a nossa comunidade e você também tem esse espaço onde a gente vai destrinchar casos mais específicos da indústria para que nossos assinantes aprendam cada vez mais. Quero saber aí nos comentários, hein? Ajudei a entender melhor essa operação do JSRE? Você é cotista do JSRE? Gostou, não gostou? Tem algum caso cabeludo da indústria que você quer que eu traga aqui e faça exatamente isso? Tente explicar com mais detalhes para você, me conte qual é, porque eu voltarei com mais de fundos imobiliários. Um grande abraço. Tchau, tchau.